Eu cheguei a um ponto da minha vida que achei que a justiça me tinha vencido. Um filho nas drogas, um filho doente e daí a depressão. A minha injustiça começou desde que eu me conheço, porque eu tinha o meu pai, que era alcoólico, e portanto ele batia em toda a gente e todo o mundo. E eu fui crescendo com esse problema. Casei, pensando eu que casar, que eu ia resolver a minha situação, porque eu ia sair de um problema que era grave e que eu ia ser feliz. Mas eu enganei-me. Apesar de eu ter um marido maravilhoso que eu tenho, eu não passava para ele essa felicidade. Procurei bruxos, procurei médicos, procurei tudo, porque quando se veio a descobrir que eu tinha a depressão, eu já tinha procurado muita coisa, porque eu não dormia, eu não fazia nada, eu parecia um zumbi, eu só queria estar fechada no quarto, porque eu tinha medo do dia, então eu fechava-me. Não parava em trabalhos porque eu não conseguia estar nos trabalhos, eu tomava 30 comprimidos por dia, isto durante 25 anos. Mas a minha injustiça não ficou por aí, porque eu morei 17 anos na Batalha, no centro do Porto, onde ali havia muita droga e onde os meus filhos nasceram lá. O Luís foi muito doente, onde ele cresceu com 6 meses, cresceu-lhe o fígado e o baço, onde ele estava mais internado do que estava em casa. Porquê? Nós vivíamos num barraco, pode-se dizer que era um barraco. Tínhamos uma casa de banho cá fora, que a casa de banho era de toda a gente, era drogados, filhos dos vizinhos que se drogavam e tudo. Como é que eles não iam ter estado doentes se eles viviam num sítio que era impróprio para se viver? Depois fiquei grávida do meu Zé. Então, o que é que aconteceu? Esse também me veio ter problemas, porque ele fez um exame à cabeça e foi detectado que ele tinha epilepsia. Poxa, que injustiça eu estou a passar. Tenho que arranjar alguma coisa. Então, o que é que vem? O meu filho Luís, venho a saber que ele estava metido na droga. Olá, eu sou o Luís, sou o filho que a Dona Rosa encontrou a droga no bolso. Eu vivia numa zona difícil, onde o ambiente era um ambiente de drogas. Como eu não tinha o meu pai presente e a minha mãe também não era muito presente, porque a maior parte das vezes estava doente, então eu comecei a sair muito à noite. Comecei a consumir AX, comecei a consumir ecstasy. Era muito triste, muito revoltado, muito nervoso, e eu era muito nervoso com a minha mãe, para além dela não saber da minha condição, de eu consumir droga. Então, cada vez que ela me perguntava alguma coisa, eu era muito nervoso com ela. Então, nessa vez, a minha mãe, por consequência, colocou-me as mãos nos bolsos e então encontrou-me uma quantidade de droga que já era considerado crime. O meu irmão, derivado às drogas, começou-se a tornar um irmão muito violento. Nunca parava em casa e quando parava era sempre discussões. Também prejudicava um bocadinho a nossa relação, porque eu tinha ataques e certos tiques e que ele não gostava e agredia-me por causa disso. E, infelizmente, derivado a essas todas as situações, a minha mãe tentou-se matar com medicamentos. Uma das vezes eu encontrei-a inconsciente e levei ao hospital junto com o meu pai. E ela era uma pessoa triste, ela era uma pessoa frustrada, porque uma mãe quer sempre o bom dos filhos e está o melhor para os filhos e acabar para os filhos seguir o caminho do pai, ao qual ela sempre nunca quis que a gente seguisse o mesmo caminho, e acabámos por seguir caminhos diferentes, mas muito ligados ao mundo mau. E então ela sofria muito, além da pressão, ela contraiu uma doença que mais tarde veio ser feita num cancro e infelizmente a minha mãe, por derivada dessas situações, acabou por também refugiar nesse momento de querer se matar, de querer acabar com a própria vida, por achar que era uma má mãe para nós. Eu sei que não fui uma boa mãe, sei.
prontos, com os meus problemas da depressão e a bagagem que eu trazia, que não fui talvez não fui a mãe que eu desejaria ser por causa dos problemas que eu tinha, não é? Como todos nós tínhamos estes problemas todos, estas injustiças todas, acabou por a gente, porque ele por si só, porque tinha esta doença e a gente não sabia lidar com ele, eu por ser toxicodependente, a minha mãe por ter as doenças que tinha, então cada um tentava arrumar para um lado ou para o outro, tentar viver a vida fora da família. Para mim a vida já não tinha sentido nenhum. Até que eu tentei o tal suicídio, onde eles deram comigo, já tomei os comprimidos todos, não faço ideia quantos, mas sei que peguei nas caixas todas que eu tinha de medicação, que eu já me tomava, eu tomei tudo. Foi então que eu conheci uma pessoa, onde ela, pronto, falava-me das coisas, falava muito de Deus, falava muito de palavra, e eu gostava de estar à beira dela, adorava. Até que ela virou-se e eu disse, olha, onde é que é essa tua igreja? Onde é que tu vais? Eu posso ir contigo? E ela, podes. Logo naquele primeiro dia eu senti-me bem. Porque vi logo ali que havia algo diferente daquilo que eu tinha procurado a minha vida toda. Eu não dormia, que já não dormia, que às vezes passava-se meses e meses que eu não dormia. Dormia aquela noite como nunca dormi. Eu não tinha vontade de fazer nada em casa, era a minha filha que fazia. Depois eu cheguei a casa, eu comecei a cozinhar, eu comecei a fazer as minhas coisas, eu comecei a trabalhar. Fui curada da depressão, deixei de tomar todos os comprimidos. Depois também o meu filho Zé veio comigo também, ele tinha epilepsia, deixou de tomar completamente os comprimidos, passado uma semana, e ficou curado, não tomou mais medicação. Eu comecei a ouvir, a falar no Espírito Santo. Então fui buscando, fiz propósitos, fiz tudo. Então veio, quando eu recebi o Espírito Santo, foi a coisa mais maravilhosa. Só que existia uma injustiça ainda na minha vida, que era, Deus curou o meu Zé, mas havia o Luís que ainda tinha uma injustiça sobre a vida dele. Então o que é que eu fiz? Disse, Deus, eu tenho a certeza que Deus vai fazer algo para ele ficar liberto de uma vez por todas. Então eu fui para o altar. Eu desci do altar com uma certeza que aquilo que eu tinha feito, que Deus queria me dar a resposta. E Deus deu uma resposta. Eu costumo dizer que a minha conversão já começou lá atrás no sacrifício da minha mãe. Porque eu, antes de entrar, Deus já estava a fazer, já estava passo a passo, já me estava a transformar. Então, uma das vezes, alguém da igreja, uma jovem da igreja, convidou-me para vir a uma reunião. Então eu vim. Decidi ficar. Na segunda semana eu batizei-me nas águas. Logo a seguir veio Fogueira Santa e eu pensei assim, não, eu sinto o vazio. E eu ouvia muito em casa a minha mãe falar, procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. E todas as coisas serão acrescentadas. E eu pensei assim, de facto, eu tenho que procurar primeiro para mim, tenho que me preencher com essa alegria que a minha mãe mostrava, que o meu irmão mostrava. Eu lembro-me que tive um mês e eu deitava-me com os fones nos ouvidos, ouvia a palavra do Bispo, eu lia a palavra de Deus, eu jejuava e orava de manhã, à tarde, à noite, procurava no trabalho um cantinho para fazer a oração, buscar, e eu em poucos meses recebi o Espírito Santo. A minha vida transformou-se completamente. Eu comecei a ser um bom filho, comecei a conviver mais com os meus pais, com o meu irmão. Começou-me a trazer vida que eu não tinha. Eu era morto, não tinha vida. E então foi-se encaixando tudo. Dia após dia acabou por a nossa família se unir
E as injustiças que a minha mãe tinha foram caindo uma por uma. Hoje eu tenho uma família, eu casei, tenho uma filha, tenho objetivos de vida. Estamos aqui com Deus, tudo é possível. E a gente luta em luta, de fé em fé. A gente tudo vence. As injustiças são feitas com justiça. O justo juiz julgou as nossas causas e acabou feliz, sermos felizes. Hoje agradeço à fé e à luta que minha mãe teve e ao Tribunal de Deus, porque Ele é justo. Te amo, meu filho. Eu amo.